Salve, salve, torcida azulina! Meu nome é Mike Gabriel. Estamos aqui para começar mais um podcast Bancada Azulina, podcast de número 30, para tratar sobre a derrota contra o 13 no último domingo e o jogo contra o Ferroviário, que pode decidir a nossa vida na Série C, saber se ainda teremos temporada ou não em 2019. E para falar sobre esse jogo, temos bancada cheia, bancada lotada, igual estava o Batistão no último domingo. Então vamos lá apresentar a galera que está na nossa bancada hoje. Deixa eu pegar a lista aqui, que é de fato muitas pessoas. Vamos começar, como sempre, vamos começar pelos novatos. Hoje temos a estreia de Neusvaldo de Jesus. E aí, Neusvaldo, como é que foi sua semana? Como é que você tá? Fale aí, querido, pra gente. Então, boa noite a todo mundo, né? Prazer estar todo mundo aqui nesse podcast. Então, começou péssimo, né? Porque, na verdade, eu nem usei os melhores momentos do jogo para não piorar a semana, né? Porque a gente tá tranquilo agora pra sábado e só pra tomar uma cervejinha mesmo e vai ser daquele jeito, né? A semana vai ser daquele jeito, tensão pura. Então começou assim minha semana. Vamos ver se sábado a gente reverte essa situação. Beleza. Esse jogo não teve melhores momentos. Então vamos agora passar para a voz feminina da nossa bancada, Carla Ferreira. E aí, Carlinha, como que tá a sua semana? Como é que você tá, minha querida? Boa noite a todas e todos. Eu estou, veja bem, daquele jeitinho, né? Porque depois do domingo, o que eu ganhei no domingo foi uma gripe, só e apenas. Então, tô aí na esperança de dias melhores e espero que esse dia seja sábado. Beleza. Chamar agora Lucas Oliva, velho conhecido aqui do Bancada Azulina. E aí, Lucas, como é que você tá? Como você começou essa semana? Pô, Mike, voltei de uma viagem com a energia lá em cima. Em 90 minutos, vendo esse time apático do Dragão, acabou com todo o meu humor. Tô com uma semana péssima, ainda é terça-feira. A cabeça lá tá martelando aqui, porque, como você bem falou, não teve nenhum melhor momento nesse jogo contra o 13, né? Um time morto, moribundo, que nem parecia que estava prestes a se classificar. É assustador como o futebol ele apresenta essas mudanças de chave tão repentinas, né? Mas, como todo bom proletário, ainda acredito na classificação. Eu acho que é possível nessa última rodada todo mundo empatar e o Confiança terminar em quarto. Então vamos torcer aí para que baixe uma luz na cabeça de Daniel Paulista e ele faça algumas alterações que são necessárias no time, né? Pelo menos no comando de ataque, né? Porque o Renan Gordon não dá mais, né? Beleza. E continuando as apresentações, Jones Ribeiro. E aí, Jones, como é que você tá, meu querido? Como é que se começou essa semana, se é que alguém conseguiu começar bem essa semana? Ah, Mike, tá ruim, viu? Tá osso, como diz no popular. Salve pra você, toda a bancada. Bom dia, boa tarde, boa noite pra quem estiver nos ouvindo. É aquela coisa, velho. Déjà vu. Parece que eu tô no Campeonato Sergipano de novo, perdemos pro Lagarto, agora vamos jogar em Dores, precisando vencer. A diferença é que dessa vez a gente não precisa de mais ninguém, apenas de nossas forças, né? Mas eu espero que aquele ditado não se concretize, que é aquele de onde você menos se espera, daí mesmo que não sai nada. Tomara que saia alguma coisa. Beleza. Aí vamos chamar um convidado que vai fazer seu segundo podcast, então já tá em casa, já chega e já abre a geladeira. Fábio Luiz, e aí, Fábio, como é que você tá? Tá bem a semana ou tá igual todo mundo? Alô, Fábio? Liga o microfone. Alô? Opa, e aí, Fábio, fala aí como tá a sua semana. Beleza, boa noite aí, Mike. Boa noite a todos aí da bancada. A semana, amigão, muita expectativa, né? As noites e os dias demoraram a se passar, até que no domingo, infelizmente, não foi do jeito que nós pensávamos, né? As coisas não aconteceram como desejávamos, mas vida que segue. E vamos lá, vamos analisar aí o que foi esse Confiança 13 e o que vem por aí. Beleza. Eu chamo agora Rock Souza. E aí, Rock, como é que você tá, meu querido? Como é que tá a sua semana? Fala, grande Mike, demais companheiros e companheiras de bancada. Um salve a todos os ouvintes aí desse seleto podcast azulino. Então, grande Mike, rapaz, foi até bom, né, o podcast ter sido gravado hoje, porque se fosse gravado no domingo, eu não sei o que seria não, o tamanho de dor de cabeça que o Dragão deu pra gente. Os dias têm sido de muita reflexão, né? Ainda estamos digerindo um pouco essa derrota trágica pro 13. Parecia muito próximo, que era o sonho da classificação antecipada, agora complicou um pouco mais. Vamos ter que decidir fora de casa.
né, a nossa vida na competição. Mas pro bem ou pro mal, a gente só depende da gente, né? Agora só nos resta acreditar e emanar todas as vibrações positivas pro time para que a gente consiga essa classificação. Porque depender só do futebol do Confiança tá sendo difícil. Mas no mais, vamos aí analisar esse fatídico jogo aí contra o 13 e tentar de alguma forma projetar o jogo contra o Ferroviário. Beleza, e fechando nossa bancada, Vinícius Ribeiro. E aí, Vinícius, como é que você tá? Como é que você começou a semana? Fala, grande Mike, um abraço a todos os companheiros de bancada, um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite para quem nos ouve. A semana começou mal, começou triste, cinzenta, mas como diz a música, né? Todo mundo espera alguma coisa do sábado à noite, né? Então esperamos que sábado à noite a gente esteja feliz, esteja comemorando para mudar esse astral que tá complicado, tá difícil, né? Então vamos acreditar que é o que nos resta, né? Vamos acreditar. Em 2017, muitos não acreditavam e a gente conseguiu a classificação, né? Uma arrancada histórica. Mais uma vez a situação é difícil, mais uma vez fora de casa, né? Mas eu acho que a gente vai conseguir. Então, avante, Dragão, pra cima deles. Beleza, muito bem, pessoal. Todos apresentados. E o podcast Bancada Azulina você encontra no site dragãodearacaju.com.br, no Google Podcasts, no Apple Podcasts, no Spotify e no YouTube. Então são várias plataformas para você ouvi-lo na melhor possível e sempre compartilhar aí para os seus amigos e amigas azulinos e azulinas também ouvirem, ok? Então vamos lá, vamos começando a falar desse jogo contra o 13. Foi o nosso quarto jogo sem vitória. Então um time que vinha em uma arrancada magnífica, bateu na liderança da Série C e desde então se desintegrou. Palavras do jornalista pernambucano Fred Figueroa no podcast da Série C que eles produzem por lá. Antes de entrar nesse turbilhão, nessa espiral negativa que entramos, vamos falar do jogo e de como e que talvez a partir desse jogo ele seja o ápice dessa desintegração. Então eu vou começar com Carla. Carla, como você viu Confiança entrando em campo para jogar esse primeiro tempo? Então, Mike, eu primeiro que demorei bastante para entrar no estádio, demorei muito tempo. Aí cheguei, o jogo já tinha começado, né? Então eu fiquei bem encostadinha ali naquela parte de vidro. E minha expectativa, não só a minha, eu acho que de todo mundo que foi pro campo no domingo, era de ver um time pressionando bastante o primeiro tempo, como a gente normalmente vê, entrar um pouco mais forte e diminuir o ritmo um pouco depois, né? Mas eu comecei a me preocupar, porque eu não consegui enxergar um time ativo, entende? Foi um primeiro tempo pra mim meio... Não sei, não tive palavras pra explicar assim, mas fiquei apegada naquela esperança, né? Jogada só, eu ficava muito assim, preocupada porque a gente não variava os lados da jogada, a gente não estava conseguindo dar uma fluidez, dar uma mudada no jogo, perceber que pelo lado esquerdo não estava indo muito, e tentar fazer de outra forma, e não consegui ver grandes variações. Comecei a me preocupar de fato, porque a gente entra para o primeiro tempo e entra para esse jogo contra o 13 acreditando que vencerá, porque a gente tava pegando o vice-lanterna do campeonato, sabe? A gente só dependia da gente, a gente tava com o campo lotado, então tinha tudo a nosso favor. Quando a gente começa a ver que não é daquela forma que a gente esperava e começa a se preocupar. Eu realmente acabei meu primeiro tempo preocupada, mas esperando que essa preocupação acabasse, né? Assim, daqui pro final do jogo. Beleza, Carla. No segundo tempo, 13 marca seu gol. Neusvaldo, como você viu esse jogo no segundo tempo? O que é que faltou à Confiança ou sobrou pro 13 para que a gente não conseguisse vencer e ainda por cima perdermos o jogo na segunda etapa? Olha só, na minha opinião, o ponto-chave desse jogo aí que a gente ficou perdido foi a falta de Rafael Villa, porque ele junto com o Marcelinho ali, eu acho que faz a diferença no meio campo do Confiança, suprindo a inoperância do nosso atacante, né, o Rafael Gorni, né, porque ele é muito estático, ele não sabe fazer o pivô, então o Marcelinho ali sentiu a falta de Rafael Villa. Eu acho que foi o ponto-chave, assim, do nosso ataque não ter funcionado, porque Ítalo tentou, Everton tentou, mas Marcelinho com Rafael Villa ali, eu acho que a dupla casou bem, tanto que o Rafael Villa é nosso artilheiro, né? E ele fez falta nesse jogo. E outra coisa nossos dois atacantes, Tito e o Gorne, nenhum dos dois estão bem. Eu
minha opinião, o Daniel Paulista ele podia testar, tirar um atacante de área e botar dois atacantes rápidos ali no ataque, porque o nosso artilheiro é Rafael Villa. Marcelinho também, eu acho que é o vice-artilheiro. Então, o nosso 9 ali não funciona. Nem Tito, nem o Gordon. Então é isso. O Rafael Villa ali fez a diferença no meio campo ali. Beleza. Jones, trazer você para conversa sobre as alterações que Daniel fez ao longo do jogo. Ao longo do jogo entraram Bruninho, entrou Tilica e me falhou a memória agora. Enfim, comente sobre como Daniel Paulista, que normalmente ele tem conseguido mudar os jogos com substituições e até mesmo sem substituições, dessa vez ele não conseguiu fazer nenhuma mudança. O time em determinado momento até piorou. Acredito que o sinal que ele deu com a entrada de Bruninho foi um sinal muito ruim para o elenco do Confiança. Na penúltima partida dentro do Santa Cruz, seguramente, tirando a atuação de Genivaldo, que foi totalmente comprometida por conta daquele gol, que a gente sabe que foi um gol de falha dele, Bruninho seguramente foi o pior jogador de Confiança em campo. E na partida seguinte, Daniel Paulista é esse que tem a brilhante ideia de colocar Bruninho como a primeira opção, ou seja, se entende como premiar o erro. O que aconteceu foi isso. O erro foi premiado. Bruninho foi mal em campo contra o Santa Cruz, muito, muito, muito mal mesmo, errando tudo praticamente. E no jogo seguinte ele é novamente a primeira opção. Eu acho que quando o Bruninho entra, a partir daí o Confiança piora mais ainda. Quando o Bruninho entra, o jogo ainda tá 0-0, ainda tava o 13 com... já estava melhor no jogo, mas ainda não estava com tanto ímpeto. Na minha opinião, ele erra de novo quando coloca o Tilica, porque o Tilica também não apresentou até agora, não disse para que veio. A melhor alternativa seria o Ari, né, o jogador de ponta. Mas ele não teve coragem de colocar, talvez tenha ficado com medo da torcida vaiar logo na entrada, acho que não aconteceria, apenas se ele eventualmente errasse algo muito grave, muito feio, aí sim a torcida ia pegar no pé, isso é verdade, a gente não pode esconder. Mas jogador de futebol tem que aprender a lidar com isso, senão não é futebol, não é jogador de futebol, para fazer qualquer coisa. Então acho que é uma proteção que acabou prejudicando o elenco, o time, porque era a melhor opção. O Tito, na minha opinião, até que entrou bem, foi uma alteração mas foi uma alteração muito protocolar. Você tira o Renan, coloca Tito, talvez fosse o caso naquele jogo, colocar Tito e Renan, já estava precisando fazer um gol, empate ou derrota, não faria diferença. Mas o que eu vejo, Mike, sobre as alterações é que, na minha opinião, ele enxergou mal o jogo. E preciso dizer, eu sempre geralmente concordo com as visões dele, mas entendo que ele enxergou errado, porque o Confiança estava perdendo meio de campo. E não estava perdendo meio de campo porque não tinha jogador de marcação, não era isso. É porque estava mais povoado o meio campo do 13 da Paraíba e a gente estava muito aberto, os 2 pontos o tempo todo. E eu acho que jogou muito por dentro, 13, a gente precisava povoar mais. Eu, no jogo, eu até comentei como pessoal, eu teria tirado um dos volantes, na minha opinião, tinha que ser o Amaral, apesar de ser o mais marcador, melhor posicionamento, mas o Thales tem um passe bem melhor que o do Amaral. O Amaral tem um passe um pouco deficiente. Então eu deixaria o Thales para a saída de bola e eu teria colocado o Felipe Lima no jogo para povoar. A estratégia seria ganhar um meio para ganhar o jogo, né? Nós perdemos o meio, é bem verdade que o gol foi um acaso, mas também perdemos o jogo e eu acho que ele mudou mal. Beleza. Começando a mudar um pouquinho. Não, vamos falar mais da campanha um pouco mais pra frente. Vai chamar Fábio na conversa. Fábio, você conseguiu ver algum ponto positivo nesse jogo em relação ao jogador? Algum jogador que se destacou positivamente, pode nos dar uma esperança contra o Ferroviário? Olha, Mike, sinceramente, foi uma tarde, início de noite, pra esquecer. Eu não vi nenhum jogador na média. Todos os jogadores, na minha opinião, abaixo da média. Até Amaral, que tem sido bem regular, ele não jogou tão bem. O time muito apático, parecia que o time desinteressado do jogo. Embora o Confiança no todo do jogo não sofreu, né, com nenhuma pressão, somente mesmo a apatia que me chamou muita atenção. O único jogador que, embora não entrou tão bem como a gente espera, foi o Tito, mas mesmo assim ele buscou o jogo, ele se esforçou, sofreu um pênalti escandaloso, um pênalti que se fosse um outro jogo de um time com um peso maior de camisa, com certeza seria dado, né? Tanto que no jogo do Globo,
o Globo perdia por 1-0 e empatou aos 30 e poucos minutos lá contra o Santa Cruz e foi anulado. Então isso é o peso da camisa. Se fosse sentido contrário, jamais ele anularia aquele gol. Então é mais ou menos isso. Então, a questão dos jogadores, para mim, todos, sem exceção, abaixo da média. Não vi nada que pudesse se aproveitar naquele jogo. A não ser a lição de que, diferente do que eu falei no podcast passado, né? Eu falei que se o Confiança tivesse receio de jogar contra um time que estava na zona do rebaixamento, ele não merecia classificar. E verdade seja dita, no momento, Confiança, de fato, pela campanha ruim que vem desempenhando nos últimos jogos, não merece classificar mesmo, não. É claro que nós, como torcedores, jamais desejaríamos essa tragédia de um time com tantos jogos de antecedência e podendo classificar de forma antecipada, não conseguir. Eu queria, rapidinho aqui, aproveitar e fazer um comparativo, porque muito está se falando aí nos grupos de que nós conseguimos, em 2015, a classificação fora de casa, é verdade, e em 2017 de igual forma. Só que a campanha foi totalmente inversa do que está acontecendo agora, né? Em 2015, por exemplo, a nossa última derrota, deixa eu ver aqui, ele foi contra... Não, nós tivemos um empate com Fortaleza, né? Em 1-1, depois nós tivemos, olha a sequência, 1-0 contra o América de Natal, 2-1 contra o Vila Nova, lá, depois nós jogamos contra o América, depois jogamos contra o Salgueiro e vencemos. Então olha a sequência de vitórias e um empate importante lá em Fortaleza contra o Fortaleza. Então o time vinha crescendo, ele não vinha tão bem e de repente no final do torneio ele começou a melhorar seu desempenho. Em 2017, de igual forma, jogamos com o Botafogo da Paraíba, vencemos lá, jogamos com o CSA, vencemos, Fortaleza, vencemos e vencemos o Asa. Então olha que são várias vitórias consecutivas e esse ano está sendo o inverso. Nós estamos de derrota contra o Náutico, derrota contra o Botafogo da Paraíba, empate dentro de casa contra o Santa Cruz e uma derrota contra o 13. Então a campanha... o Confiança está, infelizmente, num declínio total. A esperança é como torcedor, mas pelo que eu vi no sábado, aquela bolinha que o Confiança jogou, infelizmente, é muito difícil. Embora o Ferroviário também está numa descendente muito grande, também não ganha de ninguém, não vence, mas esse jogo é uma final. E esse jogo é um jogo de final. Outro 5. Então, como se trata de final, né, Lucas? Como se trata de final, tudo pode ser diferente, mas tem que ter mais empenho, tem que ter mais vontade, tem que ter mais... uma coisa que eu via nos outros jogos é a dobra, e nesse jogo não ocorreu. Eu não vi ninguém dobrar na marcação, então mostrou desinteresse pelo jogo, não sei qual a razão disso, e por consequência a derrota. Esperamos que domingo a coisa seja bem diferente, né? Fabinho, você foi perfeito em sua análise, né? Quando você mostrou que o Confiança está numa espiral caindo. Mas, se é pra gente se apegar em alguma coisa positiva, o Ferroviário tá na mesma situação com a gente. A gente tem 4 jogos sem vencer, o Ferroviário tem 5 ou 6, né, Mike? Então, é aquela briga de cego no escuro com foice, né? Eu acho que dá pro Confiança sonhar ainda. Não, mas é isso que eu falei. Claro que dá pra sonhar. Como torcedor, nós não podemos desistir nunca, mas nós temos que realmente enxergar que há um declínio muito grande. Por outro lado, de igual forma, vai ser, eu acho que um embate bem equilibrado e esperar aí que Confiança leve, né? Ô Mike, notícia de última hora, a Band Bahia, que é o canal 44, confirmou, vai transmitir em TV aberta Ferroviário e Confiança, 5 da tarde do sábado agora. Beleza, Glória a Deus. Lucas, aproveita que você está falando e diga aí qual aquele jogador que foi péssimo dos péssimos, não merece nem viajar para Fortaleza. O Renan Gorni, é o principal, né? Mas assim, o Confiança, de uma maneira geral, foi todo mundo mal. Eu não consegui analisar direito o jogo, porque eu tinha bebido muito antes na recepção. O ponto positivo foi Ari Moura também. A massa proletária fez uma recepção belíssima. Divulgaram 13 mil pessoas, mas o Batistão estava lotadinho. Acho que tinha
quase 14 mil para 15 mil pessoas. E o jogador que eu vi tentar alguma coisa foi o Ítalo, né? O Ítalo foi aquele cara que se desgastou dentro de campo mesmo, teve entrega. Mas os demais, impressionante a apatia, velho. Impressionante. Tanto o gol... O único que se salvou, o bichinho. O gol que a gente toma foi até uma forma humilhante. Ele representa a derrota do Confiança, né? Que aquele gol que a bola vem e Thalisson meio que desavisado, a bola bate nele e vai morrer dentro do gol. Então foi uma tristeza total, uma tarde que tinha tudo para ser uma tarde apoteótica e linda, foi de grande tristeza e grande melancolia, e às vezes a gente fica pensando se nosso estado é o túmulo do futebol, porque não tem jeito, aí vai eu andar aqui na sociedade, vou pro futebol, vou na padaria, todo mundo, hoje mesmo vindo do açougue, todo mundo tirando uma, né? E seu time? Tá ruim, né? Não vai pra lugar nenhum. E aí continua todo mundo torcendo pro Flamengo, pro Palmeiras, pro esses times de fora, né? É complicado, velho. É complicado. Porque realmente quando chega na hora da decisão, o nosso Dragão não tá conseguindo. Mas ao mesmo tempo, se você fizer uma análise racional, você vê que o Daniel Paulista, ele tirou muito coelho da cartola, fez esse time jogar, ficar 12 jogos sem perder, chegou na liderança. Mas tem um momento, e chegou esse momento, que se esbarra na limitação técnica do elenco. Por que esses times Palmeiras e Flamengo não caem nunca na questão de resultado? Porque os caras têm 3 times. Se o Borja não funcionar, bota o Arthur. Se o Arthur não funcionar, tem o William Bigode. E a gente, o Renan Gordo não funciona, bota Tito não funciona, não tem mais ninguém pra botar. Só se Jones pegar a chuteira e entrar lá pra resolver. É complicado. Beleza. Agora, já que Lucas começou a virar a chave, vou chamar Vinícius Ribeiro aqui para conversa. Vinícius, qual a que você atribui essa queda de rendimento do Confiança? É limite de elenco? É a simples falta de Rafael Villa, que eu já falo desde o início da temporada que é o nosso melhor jogador? É o ambiente azedou no Sabino Ribeiro? É outra coisa que eu sempre falo, que o ambiente lá é muito tóxico e qualquer coisinha desanda. A quem você atribui esse desligamento do Confiança, que são 4 jogos sem perder, e aí a gente teve a desculpa do gramado dos aflitos, depois a gente perde pro Belo, aí vem a desculpa da falha de Marcelinho no pênalti, aí empata com o Santa Cruz dando um gol, e agora perde pro 13. Qual a desculpa que a gente vai arrumar? E qual é o motivo real para essa desligada que o Confiança deu no campeonato? Então, Mike, eu enxergo que há uma soma de fatores aí que vem fazendo o Confiança sair da linha, né? Da linha que vinha nessa crescente. O Confiança estava numa fase muito boa, né? Mas eu acho que tem uma soma de fatores aí. Eu acho que tem um pouco de vestiário. Eu acho que tem um pouco de limitação de elenco, tem um pouco também de limitação dos jogadores, né? Então tem uma série de problemas aí, né? Eu acho que na parte da limitação de elenco, a gente, contra o Santa Cruz, por exemplo, a gente não tinha um lateral esquerdo à altura para substituir Altemar. O Berramin entrou num ritmo abaixo dos demais, e aí Altemar volta já sentindo aparentemente alguma coisa, alguma lesão. A gente tinha um Radar que não pode mais contar com ele, né? A gente tem um centroavante que não tá jogando e aparentemente ainda abaixo disso o seu reserva, mas porém entrou no último jogo e já mostrou que o banco fez bem e pode ser o momento da oportunidade. Então tem uma série de fatores aí que vem permeando Confiança, né? Mas eu acho que um fato tem chamado a atenção, e aí Jones tocou nesse assunto um pouco quando falou sobre a questão de Bruninho, né? Que Daniel, com essas atitudes, ele começa a perder o grupo, e isso me assusta, isso me deixa tenso, amedrontado, porque perder o grupo a essa altura do campeonato é muito complicado, né? E aí Daniel Paulista, alguns jogadores, ele simplesmente descarta, né? Tito era um jogador que estava descartado para Daniel Paulista. Renan Gordi se arrastando em campo, a torcida pedindo Tito, e ele, contra o Santa Cruz, não botou Tito, botou Bruninho. E nesse jogo, de novo, ele botou Bruninho novamente. Então, para depois colocar Tito, né? Bruninho mais uma vez errando tudo,
A verdade precisa ser dita, o Bruninho é muito fraco, tecnicamente é muito fraco, né? Não é um jogador por confiança. Fez 2 gols importantes, mas ao acaso não rende, é um jogador que não produz. Então, ele tá perdendo o grupo com essas coisas, descartando jogadores que fazem parte da espinha dorsal do Confiança. Um outro jogador que ele descartou, ninguém nem cogita entrar em campo, é Flávio. E Flávio é um grande jogador. Flávio é um cara que marca bem, tem um bom passe, aparece bem na frente, faz gol, né? Tem um problema com a indisciplina, toma muito cartão. É verdade. Mas não é um jogador para ser descartado. No último jogo, Amaral estava muito mal, errando tudo, não marcava, não fazia nada. E Flávio no banco, Flávio não joga, ele descartou. Então tem alguns jogadores no Confiança que fazem parte da espinha dorsal, né? Tem o Tito, o Flávio, Everton, Rafael Villa, Genivaldo. Esses jogadores, eles fazem parte do esqueleto do Confiança. Não dá para pegar esses jogadores e simplesmente descartar. Obviamente que o treinador não é obrigado a botar para jogar todo mundo, mas tem que haver um cuidado com essas peças do elenco, porque são peças que influenciam o elenco como um todo. Então eu acho que tem um pouco aí de vestiário perdendo o controle aí no meio dessa crise aí, né? Mas agora, como disse lá no início, só nos resta acreditar, né? Agora é torcer para que as coisas mudem, né? O Confiança precisa vir diferente contra o Ferroviário, não dá para ser a mesma coisa, tem que vir diferente. Esse é um jogo para botar Flávio para jogar, é jogo para botar Tito para jogar. Esses caras têm identificação com Confiança. Esse momento é para botar aqueles caras que dizem, rapaz, o Confiança não pode estar nessa situação não. Obviamente que o jogador profissional ele tem que pensar em sua carreira, mas nesse momento o clube é maior que a carreira dos jogadores aí nesse momento. Então tem que botar aqueles que têm identificação. E a gente sabe que, apesar da fase, Tito tem muita identificação com Confiança. A gente acompanhou ano passado, mesmo em meio a toda aquela crise entre Tito e Confiança, Tito o tempo todo era se manifestando a favor do Confiança, torcendo, fazendo postagens contra o nosso ex-rival. Então é um cara que tem uma identificação, precisa jogar. Outro cara é Flávio a gente sabe que dá o sangue. É o cara que não se esconde do jogo, é o cara que chega junto, tem que botar pra jogar. Então, esses caras que fazem parte da espinha dorsal, desculpa interromper aí. Eu acho que Flávio teve um lance no primeiro turno que ele perdeu uma bola e logo após o Confiança sofreu um gol. Eu acho que depois desse lance aí o treinador estava bem com ele, descartou totalmente. Mas aí se ele usar esse parâmetro, ele vai ter que descartar muita gente, né? Porque muita gente vem falhando, vem entregando gols aí. Um deles é Genivaldo, que é um dos principais responsáveis pela fase que nós estamos, é Genivaldo. A gente precisa ser bem claro. Genivaldo tomou aquele frango lá contra o Sampaio Corrêa, tomou contra o Santa Cruz, eram 4 pontos a mais. Hoje nós estaríamos com 29 pontos e estaríamos classificados. Não estaríamos nessa situação. Então, Genivaldo é um dos principais responsáveis. E a gente vê aí ao longo da semana passada todinha as pessoas botando a culpa em Ari Moura. Ari Moura foi um cara que entrou bem no jogo, perdeu o gol, é verdade, mas entrou bem, e as pessoas o tempo todo criticaram Ari Moura e deixaram o Genivaldo de lado. As pessoas às vezes colocam o Genivaldo num pedestal e acaba por crucificar outros jogadores, e Daniel Paulista entrou nessa onda. Daniel Paulista queimou Ari Moura. Quando ele não bota Ari Moura pra jogar, bota Tilica, que Tilica pra mim é alguém que não sabe falar tiririca, fala Tilica. Não é nome de jogador, não. E aí bota Tilica pra jogar, bota Bruninho, que foi péssimo, né? Errou tudo, bota de novo, premia Bruninho. A única substituição que surtiu algum efeito foi Tito. A verdade é... Daniel tá perdidinho. Tá perdidinho, Daniel Paulista. Oi. Então essa Queria soma falar de fatores uma coisa. aí. Fala, Carla. Veja bem, como uma pessoa que é fã pessoal de Genivaldo, eu tenho que me manifestar. Mas veja, eu acho que a questão não está colocar a culpa em X ou Y. Quando a gente diz que, por exemplo, está na responsabilidade de Genivaldo porque falhou em 2 jogos e foram falhas importantes e tal, e não colocar a culpa em Ari Moura porque Ari Moura perdeu aquele gol que também foi decisivo. Eu acho que a gente vai ficar aqui a noite todinha procurando, então, um culpado para cada partida que a gente falhou, entendeu? E, tipo, infelizmente, existem falhas individuais que
comprometem. No jogo do Santa Cruz foram 2 falhas individuais que comprometeram de 2 atletas diferentes. Não significa dizer que com essa falha a gente vai colocar esse risco que a gente está correndo agora nas costas dele, entendeu? Porque, infelizmente ou felizmente, futebol são com 11, mais o técnico lá organizando tudo. A gente estava comentando no grupo, por exemplo, que Daniel Paulista, a gente já tinha comentado várias vezes em várias edições que Daniel Paulista tirava leite de pedra. Eu tô precisando e esperando que ele tire pelo menos mais 1 litro, como a gente comentou lá no grupo mais cedo, para que a gente se classifique e suba na fé de Deus, sabe? Porque a gente fica aqui tentando responsabilizar alguém ou dizer assim, foi naquele jogo que fulano falhou, ciclano falhou, agora não vai adiantar. Realmente eu também concordo que Ari Moura devia ter entrado no jogo de domingo, ao invés de Tilica ou uma organização um pouquinho diferente, para que a gente... Porque ele entrou bem no jogo contra o Santa Cruz, né? Exceto aquela falha, entendeu? Então a gente não pode jogar água do banho com o bebê junto, né? Então, depois da gente ouvir aqui a presidente do fã-clube de Genivaldo... Então, é o seguinte, não é que eu esteja responsabilizando o Genivaldo, eu estou fazendo uma comparação das falhas. A falha de Genivaldo foi muito mais importante que a falha de Ari Moura. A falha de Ari Moura seria irrelevante se Genivaldo não tivesse tomado aquele frango no primeiro tempo. Então, o que mudou o jogo para o Confiança não foi a falha de Ari Moura. Ari Moura falhou aos 48 do segundo tempo. Genivaldo falhou na metade do primeiro tempo, levando aquele gol. Então, a falha de Genivaldo muda o jogo. A de Ari Moura, não. Então, se é para responsabilizar alguém, como a torcida está responsabilizando Ari Moura pelo empate, nós temos que responsabilizar, na verdade, Genivaldo. Que Genivaldo foi quem tomou o gol. Agora entendeu? Eu entendi. Mas, Vinícius e Carla, em João Pessoa foi Marcelinho, cometendo aquele pênalti infantil. Todo jogo vai ter um cara que falha, né? Como a gente tomou esse gol de que Thalisson também. Thalisson falhou. Mas assim, jogadores à parte, nossos jogadores são limitados. O que aconteceu? Daniel Paulista, ele ficou um pouco refém do sucesso dele. Ele chega aqui em Aracaju, é eliminado da maneira como ele foi eliminado pelo Itabaiana, tomando 3 gols no segundo tempo, uma das grandes vergonhas da história do Confiança. Ele começa a ajeitar o time, começa perdendo 2 jogos na Série C. O time do Confiança sem poder de investimento, sem poder trazer jogador. O fato é que ele descobre um Marcelinho na ponta direita, ele bota Ítala ali bem perto da linha lateral, e o Confiança começa a vencer e chega na liderança. O fato é que essa fórmula que ele encontrou, mágica, se esgotou e ele ficou refém desse sucesso. Tanto que ele não está conseguindo fazer variações, a gente já viu discutindo isso em outros programas, e também pode ter ou não, isso é uma coisa mais particular, birra com alguns jogadores, como Tito, que falhou a temporada toda, como Felipe Lima, que falhou a temporada toda, e Daniel deve estar pensando assim, na hora H da decisão, eu vou botar esses caras que deixaram a desejar com Confiança a temporada toda, deixaram a torcida na mão a temporada toda, e agora que é o filé, que são as decisões, que o cara pode fazer um gol da classificação, um gol do acesso, aí entra um Tito, entra um Felipe Lima, aí talvez ele pode estar um pouco cabeça dura. Só que diante da necessidade, ele tem que começar com o Tito lá em Fortaleza contra o Ferroviário, Tá muito claro isso pra todo mundo, Até eu, que sou um dos maiores críticos de Tito. Ele tem que começar com Tito. Então, eu acho que ele vai ser conservador. Ele vai começar com... É porque essa característica dele, ele vai manter o pensamento. Ele vai mover com o pensamento dele. Quem erra, ele bota no banco e aquele time ele vai até o final. Não tem jeito. É o pensamento dele. É uma pena. A minha esperança é que aconteça tudo empate, né? Ferroviário e Confiança, empate. Sampaio Imperatriz, empate. Santa empate. E Botafogo e a minha esperança é que Deus toque no coração dele e ele escute o podcast. Só isso. Aleluia. Amém, irmãos. Será que ele escuta? Eu acho que ele escuta e ele vai. Deus vai tocar no coraçãozinho dele e vai entender que não é assim que funciona, que a gente não pode sofrer mais do que a gente já sofreu e vai dar tudo certo, pessoal, na fé. Então, vamos lá. Deixa eu fazer agora a minha vez de fanboy. Daniel, de fato, assim, a gente tá aqui acreditando na mística que Tito, que não rende nada desde o ano passado, pode ser porque fez uma meia partida boa, desencante, etc. A gente sempre vem esperando isso de Tito. A gente defendeu o Tito aqui a temporada inteira, dizendo, não, ele tá fora de posição, tá fora disso, tá fora daquilo.
mas de fato ele não correspondeu. A gente já pedia um atacante, por exemplo, a gente até esperava, terminar na Série C, ou a Série D, vai vir algum atacante aí que se destacou em algum time menor, e porque vai, por quem sabe, de jeito de alguma coisa. Pirambu aí que saiu daqui e artilheiro da Série D, do campeão, inclusive. Mas enfim, deixei Roque por último. Eu quero que ele anime a gente. Ele foi o mais otimista dentro do grupo. Então, Roque, o que a gente vai fazer em Fortaleza para sair de lá classificado e de energias renovadas para ir buscar esse acesso? Hashtag eu acredito, né, grande Mike? Pois é, rapaz. Agora a gente já pegar no otimismo, né? Nas vibrações positivas. Porque como eu falei no início do podcast, o futebol do Confiança tá complicado, né? Não restou dúvidas com companheiros de bancada. E o grande problema do Confiança está sendo o modelo tático que Daniel implementou e está esgotado nessa reta final de campeonato. O time está sem fluidez, está sem versatilidade, não está criando. E num jogo importantíssimo, que nos garantiria a classificação antecipada, ele me entra com 2 volantes, né? Mantendo o Thalisson, que ele já escalou no jogo contra o Santa Cruz, e não rendeu tanto, porque o Thalisson é um jogador mais de segundo tempo, quando o time já está vencendo, aquele jogador de contenção para cadenciar o jogo. Não é aquele jogador como o Vila, que afunila, que vai para cima, que dribla. Então, ele já escalou errado o time dali. Era um jogo pra gente agredir o adversário. E ele me entra com o Amaral e com o Thales, que são 2 jogadores que ficam povoando mais no meio de campo, mas não tem aquele coelho na cartola, né? Aquele drible, aquele passe verticalizado. Então, pro jogo do Ferroviário, não resta dúvidas que Daniel Paulista, ele vai ter que tirar mais um coelho da cartola. Ele vai ter que se virar para fazer esse time jogar, né? O que não vem jogando nos últimos jogos. Ele vai ter que fazer uma substituição no comando de ataque. Renan Gorni já deu o que dia que dá, né? Os gols que fez foram gols praticamente dados ou de pênalti ou na cara do gol. Ele não cria jogada nenhuma, não atrapalha o zagueiro, não sabe fazer pivô. E tudo bem que Tito não vem jogando, não vem fazendo um bom campeonato, tá numa fase ruim, mas a gente conhece, a gente sabe o que Tito pode produzir. Não é possível que um jogador vai desaprender a jogar futebol do dia para noite. Então é o último jogo, é vida ou morte, e ele tem que tirar uma coisa da cartola. Tem que entrar com o Tito, e aí, reiterando o cara, espero que Deus toque o coração de Daniel Paulista, ele escuta esse podcast. Daniel, pelo amor de Deus, tira Renan, coloca Tito. Eu acredito também que ele tem que mudar no meio de campo. Se Vila não voltar para esse jogo, ele pode recuar Everton, para sair como segundo volante, trazendo Ítalo para o meio de campo para poder fazer os passes e escalar Ari Moura na ponta, porque a gente precisa, de alguma forma, surpreender o adversário, porque nessa reta final todo mundo já conhece como o Confiança está jogando. A gente só tem uma jogada ensaiada, que é bola parada, é escanteio no primeiro pau. Isso já se esgotou. Então, torcer para que Daniel Paulista escute esse podcast, acorde numa manhã iluminada, treine bem essa semana. O jogo é sábado, então a gente tem alguns dias aí para treinar. Faça as alterações que tem que ser feitas e que aconteça algum milagre, a gente consiga a vitória, porque contar com 3 empates, como o Lucas falou, acho muito difícil. Não dá pra gente entrar nesse jogo sábado contando com os outros resultados. A gente tem que fazer o nosso dever, que é a vitória. Só nos resta a vitória. E é isso. Também se apegar à superstição. 2015 a gente se classificou nas Bacias das Almas, 2017 do mesmo jeito, e como o Vinícius falou no podcast anterior, manter a tradição em ano ímpar, a gente se classificar assim na última rodada. Mike, eu quero te fazer uma pergunta. Pode fazer, Jones, estou ouvindo. Veja só, tem muita gente analisando que o Confiança em 2019, ele não fez um ano ruim, assim, de modo geral. Ele teve momentos ruins em períodos cruciais do ano. Por exemplo, Confiança liderava o campeonato, fazia uma campanha razoável na Copa do Nordeste, aí perde de 4 aqui no Batistão pro Lagarto, e ali deixa escapar o primeiro turno e a classificação para a Copa do Brasil. Depois chega Daniel Paulista, a gente se ajeita um pouquinho, era só perder até por um gol do Itabaiana, que estava na final do Campeonato Sergipano e tudo poderia ser diferente, e pega aquela virada inacreditável que a gente até hoje não entende, e fica fora da final do Campeonato Sergipano. Estávamos bem no Campeonato Brasileiro, conseguimos a classificação pela pré-Copa do Nordeste, chegamos aqui no Batistão, era só vencer o 13 que estaríamos classificados e perdendo. Aí eu lhe pergunto, você acha que realmente é um problema que a gente está tendo com o desempenho dos jogadores de
modo geral, ou a gente precisa corrigir algo que está na cabeça dos nossos atletas, algo que está fazendo com que eles fraquejem justamente na hora que mais... Então, Jones, invertendo um pouco os papéis aqui, recebendo pergunta, eu não vejo confiança bem nessa temporada inteira. Eu vejo, claro, existem momentos distintos, momentos melhores, momentos piores, mas como a gente começou o Bancada desde a primeira rodada do Campeonato Sergipano, ou da segunda, enfim, naquele momento a gente já criticava o time tinha muito mais a render do que estava rendendo na mão de Betinho, até porque Betinho teve toda uma pré-temporada que não foi pequena para montar esse time. O time tinha um problema que Daniel, de certa forma, corrigiu, que o time tomava um gol e desligava, e foi assim contra o Lagarto e contra o Itabaiana, porque aquele trabalho ainda era o rescaldo do time de Betinho. Então Daniel, ele pega o time, ele não consegue dar a cara dele imediatamente, ele ajeita uma coisa ou outra, mas o time ainda estava com aquela cara, e tem um problema institucional no Confiança que está acontecendo de uns anos para cá, que eu sinto que o ambiente no Sabino é muito tóxico. Eu não conheço, eu não sou de frequentar o Sabino, eu moro muito distante, eu não tenho um amigo muito do peito, nem na diretoria, como muitos torcedores têm, mas isso é uma percepção muito de arquibancada, muito de ver as declarações dos jogadores, ver o comportamento dos jogadores, ver como os jogadores se portam para a imprensa após uma vitória ou após uma derrota, e talvez estejamos vivendo isso. O Confiança, nesse momento, quando a coisa começa a dar errado, ele não tem a força mental de conseguir se colocar, e aí isso independe do técnico. Como eu falei, isso é um problema institucional. Esse problema que já vem acontecendo desde o ano passado. O ano passado, quando o Luizinho Lopes começou a melhorar o time, que teve os primeiros baques, o time desligou. O time teve uma queda acentuada, e esse ano parece da mesma forma, ainda que Daniel tenha dado uma cara melhor a esse time. Então, não sei se eu respondi bem. É uma questão de espírito, né? Porque o espírito fica muito subjetivo, Lucas. Pra mim é ambiente mesmo. Existe alguma coisa ali nos bastidores, nos arredores, ou na diretoria, ou de cultura, porque a gente tá lidando também com a Série C, onde são muitos jogadores que estão aqui no Confiança hoje, já passaram por outros times de Série C. Os jogadores se conversam. Então, provavelmente existe uma cara. Por exemplo, quando você trabalha em uma determinada empresa, um determinado órgão público, no caso, funcionários públicos, você sabe como é trabalhar naquele lugar, entendeu? As pessoas meio que assim, eu sei que trabalhar com tal chefe, o cara vai cobrar, ou então, eu sei que aquele cara eu posso procrastinar o dia todo, não vai pegar nada. Enfim, como eu falei, é uma percepção muito de fora desse ambiente, ou então dessa cultura institucional que está tendo confiança nos últimos anos. Eu venho principalmente depois da fase do presidente Luiz Roberto, que deu uma profissionalizada e mudou a cara do Confiança, mas desde que ele se afastou, as coisas elas têm essa tendência a desandar muito fácil, muito, muito fácil mesmo. Vamos ser claros aqui. O Confiança, Mike, o Confiança entra para não cair, né? Você pode pegar a folha, o nível de investimento, a estrutura do time. Lembra no início da Série C, que a gente falou que essa Série C ia ser complicadíssima, com muitos clubes tradicionais, como Santa Cruz, Náutico, Sampaio, 13. E, do nada, o Confiança consegue brigar para classificar, entendeu? Então fica essa impressão de que foi uma boa temporada, mas na verdade é uma boa temporada maquiada pelo fato de a gente não ter brigado pelo descenso. A gente brigou lá em cima, mas na verdade foi uma temporada de trancos e barrancos que ainda não acabou, né? Exato. Não, isso ela só não acabou ainda graças a Daniel Paulista. Deixa eu só para encerrar esse raciocínio aqui. Para mim, Daniel Paulista foi o grande artífice disso. Pela primeira vez em anos, a diretoria ela deixa de querer ser diretoria administrativa e de futebol, ela entrega praticamente tudo, a chave do time, na mão de Daniel. Então é Daniel quem contrata, é Daniel quem escala. Não brotou aquele jogador inesperado de empresário que aí vai jogar 2 partidas mal e vai embora. Vieram alguns jogadores aqui até jogaram mal, como é o caso de Tilique e Bruninho, mas vieram indicados, vieram por empréstimo, vieram
jogava em outros times na temporada, não foi aquele cara que estava encostado em qualquer canto aí do Brasil. Então, se a gente está hoje discutindo a possibilidade de chegar ao G4 e até subir de divisão, foi graças a uma atitude que foi muito boa da diretoria, de ter feito o seu papel com a diretoria, que é promover os jogos, e a gente conseguiu lotar o Batistão em pelo menos 3 oportunidades, gerando renda para o time, movimentando a cidade. Então, eu creio que essa fase foi uma lição boa, e que independente do que aconteça no sábado, a gente tem que continuar. Independente de Daniel ficar ou não na próxima temporada, isso tem que continuar. Mas sigamos em frente. Alguém chamou aí, eu não percebi quem foi. É justamente por isso, porque até na linha do que o Lucas falou, fica muito aquela impressão de que se o Confiança tivesse vencido 3 jogos, e não é nada absurdo, Lagarto, Itabaiana e 13, o ano seria completamente diferente, a percepção do ano. A gente não estaria analisando com os mesmos termos. Talvez até não tivesse Daniel Paulista, não sei, isso aí é muito difícil de analisar. Mas a verdade é que se a gente tivesse vencido o Lagarto, Itabaiana até perdido por 1 gol, e tivesse vencido 13 no domingo, o cenário do Confiança seria totalmente diferente. A nossa percepção a respeito da temporada com certeza seria outra. Sim, Jones, mas você acha que aquele time do Confiança que, por exemplo, entregou aquele jogo para um moribundo Vitória, encararia como a gente encarou, por exemplo, o Santa Cruz de igual para igual aqui e perdemos no detalhe, numa falha, em 2 falhas individuais? Eu acho que não, cara. Aquele time era muito... enfim, como eu falei, ele desligava, ele não conseguia... Ele só conseguia jogar na boa. Se recebesse uma pressão, ou pior, recebesse um gol, ele se acabava, como se acabou diversas vezes naquele campeonato. O trabalho de Daniel Paulista é bom, só que agora ele precisa se renovar. Mas não sei se renovar. Eu acho que ele chegou no seu limite, por um limite técnico. Lembre que a gente, há uns 4 podcasts passados, você fez uma lista de reforços que eram necessários para o Confiança ter, e esses reforços não chegaram. Cobrou contratações, mas a diretoria justificou a não contratar, não gerar ciúme com quem estava lá, porque o Confiança estava naquela fase positiva de 12 jogos sem perder, e a diretoria fez a decisão política de não contratar, com aquela velha justificativa de dizer que valorizar quem está aqui e tal. Então, é nessa mentalidade que o Confiança não faz voos mais altos. Porque todo time do mundo, você pode pegar o Real Madrid, o caralho a 4, se reforça. E o Confiança não é para se reforçar. Então chega nessas fases decisivas de reta final, você não tem um atacante que era para ter contratado, você não tem um meio campista, você não tem os jogadores que você precisa. Exatamente. Existe eu não sei se é lenda ou se é verdade, que Alex Ferguson, técnico histórico do Manchester United, toda vez que o Manchester era campeão, ele reforçava demais o time, que era para os caras não se acomodarem. E toda vez que ele não era campeão, ele mantinha o time, que era para dar moral para os caras. Não sei se é verdade essa história, mas faz algum sentido. É verdade. Devia ser o contrário, né? O cara tem que estar ameaçado, o jogador tem que estar ameaçado sempre, não tem que estar acomodado. Eu tô aqui tranquilo, minha diretoria, ninguém vai mexer comigo. O cara tem que estar ameaçado, entendeu? A gente é ameaçado na nossa empresa, no nosso trabalho, a gente tem que dar resultado, senão venham e atropelem a gente. Então, o jogador de futebol tem que ser tratado, não é com mimo não, é com profissionalismo. Se você não estiver jogando, a gente vai botar um cara na sua sombra aqui. Exatamente. E mais falando em profissionalismo, também o clube ele tem que ser transparente com esse profissional, porque surgiram boatos de atraso de salário, atraso de premiação. Tem que também ser transparente e cumprir com suas obrigações frente a esses atletas. É o mínimo que se espera, inclusive porque todos são trabalhadores. Exatamente. Bem, não sei como terminar esse podcast, que acabou virando um divã gigantesco da temporada. Mas, Carla, agora eu quero que você nos tire aquele 1 litro de leite de pedra que a gente precisa pra gente terminar esse podcast lá em cima e já se preparar para comemorar essa classificação. Então, nós apontamos todas as possíveis falhas, né? E nós colocamos também todas as nossas limitações, sejam elas técnicas, sejam elas táticas, sejam elas, enfim, né, de elenco. Mas a gente se apega, como o Roque já tinha falado aí, né, na esperança, na fé, não só do torcedor, e na fé de dias melhores, porque nós já tivemos dias melhores do que o que estamos hoje, e que a gente acha que pode melhorar. E eu me apego no seguinte, assim, a gente vai pegar um adversário fora de casa? Vai pegar um adversário fora de casa, mas é um adversário que tem 6 jogos sem ganhar, entendeu? Se a gente acha que a gente tá ruim, eles estão um pouco pior. Então eu acho que a gente já tá na vantagem daí,
né? Eu vou buscando as vantagens de onde eu acho. Nós temos, eu tô aqui com a tabela aberta, né, de probabilidades, a gente tem 39,5% de chance de classificar, velho. A gente tá em quarto, né? Na frente da gente só o Imperatriz, que tem 55% de chance. E atrás a gente tem o Santa Cruz e o Ferroviário. Eu acho que é aquela coisa, né? A gente comenta direto aqui no WhatsApp, no Mil Grau mesmo. A confiança só depende dele, como a gente já comentou aqui e comenta em vários lugares, a gente não sabe se isso é bom ou se é ruim. Mas eu espero que seja bom, porque a gente não fica dependendo do resultado de ninguém. A gente chega lá, faz 1-0zinho só, umzinho só, assim, sabe? E a gente já fica feliz, o torcedor já respira, já não morre do coração, entendeu? Então, eu acho, né, que a gente tem chances visíveis, e eu acho que com algumas adaptações, é aquela coisa de pedir a Deus que, né, o coraçãozinho do nosso comandante seja tocado, que ele consiga enxergar a realidade assim como vários de nós enxergamos. Claro que ser técnico não é tão fácil assim como a gente chegar aqui e comentar, enfim, mas enxergar as reais possibilidades que ele tem com o elenco dele, se Vila volta a jogar ou não, enfim, com todas as peças que ele tem, e conseguir colocar um time que entre lá e queira realmente jogar. Não só com a bola no pé, não. É com raça, com garra. É isso que a gente também quer ver, né? Energia, um time enérgico, um time que coloque pressão, para além das questões táticas e técnicas. Então, é isso que eu espero e é isso que eu quero que a gente veja no sábado. Bom, é isso exatamente. Alguém? O Mike. Fala, Lucas. Eu. Rock. É Rock. Só complementando a fala de Carla, se vir para motivação ou para o torcedor, os concorrentes direto do Confiança, a vaga, né, Imperatriz 13 e Santa enfrentam clássicos locais, né? Então, se quiser enfrentar o Sampaio, lá do Maranhão, 13 pega o Botafogo e o Náutico pega o Sul, e o Santa pega o Náutico. Então, nenhum dos seus arcos rivais vão querer também que esses times se classifiquem, vão fazer um jogo muito difícil. Exatamente. Mas tanto Náutico e Sampaio já estão classificados em primeiro ou segundo, indiferente. Então, eles devem poupar aqueles jogadores que estão com desgaste físico, aqueles jogadores pendurados, já que o cartão zera. Então eles vão entrar meia bomba aí para esse jogo. Mas vamos acreditar que essa rivalidade, esses clássicos vão fazer valer aí a nossa classificação. Sim. E aí, mais alguém quer falar? Podemos encerrar. Só quero dizer que é possível e que eu acredito. Valeu, Carlos. Eu vou encerrar aqui, agradecer a todo mundo e dizer que vai ser na raça, porque é místico, né? Terceira classificação no último jogo, então mas eu acredito que, por incrível que pareça, a gente tá numa situação mais confortável, porque o Santa vai pegar o Náutico. Eu acho que o Náutico vai botar o time, ao menos que ele coloque alguém que não tenha cartão amarelo, pra não tomar cartão amarelo, pra no próximo, na semifinal, não ficar de fora. Mas eu acho que até mesmo, acho que as semifinais vai ser daqui a depois de sábado, eu acho que depois de 15 dias, se eu não estou enganado. Então vai ter tempo para se recuperar todo mundo. Questão de preparo físico, acho que tá descartado. Mas negócio de cartão mesmo. Eu acho que o Imperatriz tá desconfortável, vai pegar o Sampaio Corrêa. Acho que não vai aliviar. O Náutico também. E o 13 tá naquela, na degola, né? Vai pra cima do Botafogo. Então, Confiança, por incrível que pareça, acho que o empate, eu acho que a gente ainda se classifica. Então, na raça e vamos lá, pra sábado. Mike, fala, Vinícius. Pra encerrar aqui, eu passei o dia aqui vendo um vídeo da página Dragão Brisado, página muito boa, que fala... o vídeo mostra a campanha da reta final do Confiança, né, aqueles gols de Tito, né, aquela arrancada histórica do Confiança em que em 2017 já davam como certo o nosso rebaixamento, né, e a gente acabou classificando e quase subindo. Então me motivou bastante esse vídeo, esses gols, né, lembrar aquela arrancada. Só espero que não tenha o mesmo final, né, mas a arrancada foi muito importante, então deixa aí essa mensagem aí que a gente... A esperança é chegar que nem o Fortaleza, né? Quando chegou desacreditado, o time subiu, né? Quando chegou todo ano em primeiro colocado, nos classificou. A esperança é essa, que a gente chega desmotivado e na semifinal passe aí pra Série B. Exatamente, então é isso, é acreditar, né? Convocar a massa proletária para acreditar, se embora assistir esse jogo, torcer, fazer aquela corrente para frente, né? Aquela corrente positiva que não é uma corrente de WhatsApp. Então, vamos para cima, que a gente vai vencer. Vai ser 2-0. Vai ser um gol de Tito e gol de Renan Gorni.
para lembrar a classificação para a Copa do Nordeste 2020 lá contra o Sampaio Corrêa. E outro de Ari Moura. E Ari Moura para ser a redenção, exatamente. Para cima deles. Ari Moura, título. É bom acabar o podcast, senão o jogo vai acabar sendo uns 10-0. Todo mundo vai ficar o jogador. O importante é vencer e classificar. Esse é o nosso desejo, né? Ô Mike, eu quero meio a zero eu tô feliz. Quero falar um negócio aí que Exatamente. eu discordo de algumas coisas que foram ditas aí rápido. É rápido, 1 segundo, 10 segundos. Olha, acho que ele não pode mudar demais se ele mudar demais o time, é o caminho pra gente realmente não se classificar. Não adianta agora querer colocar jogador totalmente fora de ritmo. É 1 ou 2 mudanças, ver no que pode mudar no esquema tático. Eu acho que no time não se mudar demais, aí a vaca vai pro brejo. E a gente não pode entrar muito aberto também, porque a gente ainda pode classificar com um empate. A gente ainda pode classificar com um empate. Então é um risco que a gente vai. O Ferroviário vai precisar nos atacar e vai dar espaço. Essa é uma coisa. A outra é o seguinte, eu acredito que o Sampaio vai abrir pro Imperatriz, porque o Imperatriz não tem rivalidade nenhuma com o Sampaio, a rivalidade é com o Moto. E o crescimento do Imperatriz afunda o Moto. No ano que o Moto subiu, caiu. Então eu não acho que o Sampaio vai fazer jogo duro. Para mim, o Imperatriz está classificado. Acho que o ABC vai abrir para o Globo, e isso é importante. O Imperatriz vai para o Globo, aí o 13 vai ser obrigado a pelo menos empatar com o Botafogo da Paraíba. Isso pode nos ajudar. E acho também que o Náutico não vai fazer força para ganhar do Santos por uma pressão da federação. E aí, velho, eu torço que o Náutico coloque o terceiro time, o quarto, os juniores e o juvenil para jogar. Sabe por quê? Porque se começa o jogo, o Santos faz 1-0, 2-0, e no segundo tempo o Santos faz 3-0, de que adianta o Ferroviário ganhar? Você vai ficar fora. Então, essa coisa, pra mim, é melhor o Náutico abrir mesmo pro Santa e vamos vencer o Ferroviário lá. Cara, eu acho que o Náutico não vai abrir. O Náutico vai... Como eu acompanho muito a galera lá de Pernambuco, por conta do podcast 45 minutos, o Náutico, ele vai na boa, não vai desgastar seus jogadores, não vai arriscar perder um Wallace pernambucano, por exemplo, que não é o titular, mas é o artilheiro e o reserva imediato para galera, a última fase. Já teve, desculpa aí. Já teve um jogo do Náutico lá e no mesmo jogo tinha o time do Santa Cruz. Uma banda aí do Náutico lá nos aflitos. É muita rivalidade lá, você dá rivalidade lá. Do time Esporte, Náutico da Cruz. Eu acho muito difícil o Náutico abrir o Santa Cruz. Acho que é 99% para não acontecer isso. Porque a rivalidade lá é muito grande, é muito maior do que aqui em Sergipe, entre os times. Lá não tem esse negócio de vamos abrir, que nem aqui o pessoal já fala, vamos torcer pro Sergipe, vamos torcer pro Confiança. Lá não existe isso, pessoal. Não existe. Pode ter certeza. Eu não falei em abrir, não. Eu disse que eu acho que o ABC vai abrir pro Globo e acho que o Sampaio não vai abrir também pro cara. Eu acho que o Náutico vai botar o time praticamente todo reserva. É isso que eu disse. E eu acho que ele vai realmente. Porque ele já tá classificado, não faz diferença. É uma roleta russa. Já ele é primeiro ou segundo. Não, exatamente. Ele vai todo reserva, mas o problema é que o time na reserva do Náutico pode fazer uma ferida no Santa Cruz. E a torcida do Náutico quer isso até pra mangação mesmo. Mas enfim. Você já imaginou o Náutico abrir pro Santa Cruz? Santa Cruz se classifica. Aí na semifinal, Santa Cruz só pra Série B, Náutico 10 e o Náutico fica. Eles já pensam nisso, meu amigo. Pode ter certeza. Beleza, pessoal. Mais alguém aí para se manifestar? Podemos encerrar? Sim. Então, gostaria de agradecer a todos e a todas que ficaram conosco até esse momento. Agradecer meus companheiros, minha companheira de bancada. Esse episódio atrasou um pouquinho porque eu tive um problema pessoal e como sou eu que gravo, a gente deu uma atrasada, mas a gente não abriu e vai continuar com Bancada Azulina, claro, no ano, mas terminada a Série C, a gente vai fazer pelo menos uns 2 episódios para fazer o balanço, já projetar a Série B do ano que vem. Muito obrigado a todos, saudações proletárias, vamos a Fortaleza, pessoal que vai viajar, levem toda a nossa fé, nosso amor, nosso coração, e voltem de Fortaleza com essa classificação na bagagem. Mais uma vez, muito obrigado, saudações proletárias e fui! Essa é a realidade. Quem foi rei sempre será majestade. Pra cima, dragão!